Eu e o Rafa éramos praticamente irmãos, sabe? Desde a infância, nunca teve eu sem ele. Quando eu me metia em encrenca, ele tava lá pra me tirar, e quando ele fazia besteira, era eu quem segurava a barra. Na escola, a gente sentava junto, jogava bola depois da aula, e à noite, ainda ficava trocando ideia pelo celular. A galera da rua chamava a gente de dupla dinâmica porque não tinha nada que nos separava. E, até então, eu achava que ia ser sempre assim. Aí veio a Sofia. Ela chegou na nossa turma de repente. Nova no bairro, transferida de outra cidade. Eu me lembro bem do primeiro dia que ela apareceu no grupo. A Sofia era diferente, chamava atenção de um jeito que eu não sabia explicar. Era uma mistura de confiança e um sorriso que, quando ela dava, parecia que o mundo parava por um segundo. E o pior é que eu vi que o Rafa também ficou na mesma vibe. A gente não precisou falar nada um pro outro, tava na cara. Ela mexeu com a gente. No começo, foi até engraçado. Eu e o Rafa sempre zoamos um ao outro por causa de mina, era nossa brincadeira. A gente começou a competir na zoeira para ver quem ia chamar a atenção dela primeiro. Mas sabe como é, né? Uma hora a coisa deixa de ser brincadeira. Só que, naquela época, a gente não se ligou nisso. Continuamos na vibe de deixa rolar, sem imaginar que esse rolar ia levar tudo pro buraco. Foi então que, aos poucos, a coisa começou a mudar. O Rafa, que era meu parceiro de todas as horas, começou a sair sozinho, a inventar desculpas. Ele estava sempre dando um jeito de ir para onde a Sofia estava, e o pior é que eu fazia o mesmo. A diferença é que eu percebia o que estava acontecendo e ficava na minha. Não queria admitir, mas eu estava com ciúmes. Não só da Sofia, mas do Rafa também, da nossa amizade que estava mudando sem eu saber o que fazer. Eu tentei ignorar, tentei fingir que aquilo não estava me afetando. Mas quando percebi que o Rafa já estava mais distante, as saídas começaram a ser sem ele, os papos foram ficando menos frequentes, e eu senti que algo estava sendo perdido. Só que o mais foda é que eu não queria aceitar que aquilo era por causa de uma mina. Tipo, como assim a gente, que passou por tanta coisa junto, ia deixar uma garota abalar tudo? Mas a realidade é que eu já não conseguia mais controlar a situação. E aí, quando o Rafa me soltou aquela bomba, que ele estava ficando com a Sofia, parece que meu mundo desabou de vez. Não era só sobre ele ter ficado com ela, mas o fato de ele ter escondido isso de mim. O Rafa, meu melhor amigo, não confiava mais em mim o suficiente para me contar. E, naquele momento, eu percebi que a nossa amizade nunca mais seria a mesma. Eu só não imaginava o quão pior as coisas iam ficar depois disso. Depois que o Rafa me disse que estava ficando com a Sofia, eu tentei fingir que estava de boa. Falei tranquilo e até sorri, mas por dentro, meu estômago revirava. Não era nem pela Sofia em si, mas pelo jeito que ele me contou, como se fosse uma informação qualquer, tipo tô saindo com ela, sem dar muita importância. A gente sempre dividiu tudo, e ele resolveu esconder isso. E aí comecei a pensar, desde quando isso estava rolando? Quantas vezes ele deve ter mentido para mim para encontrar com ela? Parecia que a confiança que a gente tinha foi pro ralo de uma hora para outra. Depois desse dia, as coisas começaram a desandar de vez. O Rafa estava sempre dando desculpa para não sair com a galera, mas eu sabia que ele estava com a Sofia. E quando ele aparecia, a vibe era estranha. A gente sempre se entendia no olhar, nas piadas, e agora parecia que um clima pesado pairava no ar. Eu tentava puxar assunto, jogar uma conversa fora, mas ele estava distante. E eu, no fundo, sabia que a culpa não era só dele. Eu também estava diferente, carregando um ressentimento que eu não sabia como lidar. A primeira briga de verdade veio numa noite qualquer, depois de umas cervejas. A galera estava reunida no bar da esquina, jogando conversa fora, rindo e falando besteira como sempre. O Rafa apareceu atrasado, e o papo entre a gente já estava meio travado. Quando ele chegou, eu tentei fazer o de sempre, agir como se nada tivesse acontecido, mas, naquela noite, eu estava incomodado demais para deixar passar. Eu soltei uma piadinha sem pensar muito, algo sobre ele ter sumido nos últimos dias. Algo tipo, e aí,
Rafa, esqueceu dos amigos agora que tá ocupado. Na hora que falei, foi no tom de zoeira, mas o Rafa entendeu diferente. Ele fechou a cara na hora e, de repente, a risada que tava no ar sumiu. Esquecer dos amigos? Você tá maluco, cara. Você nem faz ideia do que tá rolando, ele respondeu, meio ríspido. Aquela resposta foi o estupim. Todo o ressentimento que eu tava segurando por semanas veio à tona. Não faço ideia? Mano, você sumiu. Tá claro que agora você só quer saber da Sofia e foda-se o resto, eu devolvi, levantando a voz mais do que devia. A galera ao redor ficou quieta, todo mundo sentindo que o clima tinha azedado de vez. O Rafa me olhou com uma mistura de raiva e decepção. Eu não tô sumido por causa da Sofia, e mesmo se estivesse, qual é a tua? Sempre fomos assim, cada um vive sua vida e depois se encontra. O problema aqui é você, que não sabe lidar com isso. Na hora, eu nem pensei no que ele disse. Só senti que ele estava jogando a culpa toda em mim, como se eu fosse o errado da história. Ah, claro, o problema sou eu, né? Não é você, que tá se achando porque tá ficando com ela e esqueceu de todo mundo, eu retruquei. E foi aí que a coisa ficou feia. O Rafa me encarou, bufou e jogou na cara, você nunca curtiu a Sofia de verdade. Tá só puto porque eu fiquei com ela primeiro. Sempre foi assim, você não quer ninguém, só não quer perder. Aquilo me atingiu como um soco no estômago. Eu tentei rebater, mas fiquei sem palavras por um instante. Ele continuou, se fosse outra garota, você não tava nem aí. Mas agora, que sou eu, seu melhor amigo, que tô ficando com ela, você fica de mimimi. Aquelas palavras ecoaram na minha cabeça. E o pior? Ele tava certo. Parte de mim sabia que eu não tava realmente apaixonado pela Sofia. Eu só não queria que ele tivesse algo que eu não tinha. Mas naquele momento, o orgulho falou mais alto. Se você pensa isso, então você não me conhece de verdade, Rafa, eu disse, me levantando e saindo do bar sem olhar para trás. As pessoas me chamaram, tentaram segurar o clima, mas a briga já tinha acontecido. Nossa amizade, que sempre foi forte, tinha acabado de rachar pela primeira vez. Depois daquela briga no bar, eu e o Rafa praticamente paramos de nos falar. A tensão entre a gente era palpável. A galera da nossa roda de amigos começou a perceber, mas ninguém tinha coragem de tocar no assunto. Eu me afastei, e o Rafa também. Era como se a gente estivesse em lados opostos, e o motivo de tudo isso? Sofia. Eu comecei a pensar cada vez mais nela. Era uma obsessão estranha, como se eu precisasse provar para mim mesmo que podia conquistá-la, como se isso fosse resolver o problema com o Rafa. A verdade é que eu nem sabia mais se gostava tanto assim dela ou se era só por orgulho. Mas, na minha cabeça, se eu conseguisse fazer com que ela me escolhesse, tudo se encaixaria de novo. E foi aí que eu comecei a planejar o que seria a maior cagada da minha vida. Numa tarde qualquer, vi a Sofia sozinha na praça. Sentei no banco ao lado dela, e a conversa começou de um jeito despretensioso. A gente trocou umas ideias sobre coisas bobas, sobre a faculdade, a vida. Ela parecia estar à vontade, e eu senti que aquele era o momento perfeito para fazer o que eu tinha em mente. A ideia estava na minha cabeça há dias, descredibilizar o Rafa. Não era algo que eu me orgulhava de pensar, mas parecia a única forma de virar o jogo. Então, sem pensar muito nas consequências, eu comecei a plantar as sementes da dúvida. Você sabia que o Rafa já tinha ficado com uma amiga nossa um tempo atrás? Ele escondeu isso de você, né? Era mentira, claro, mas eu soltei com a maior tranquilidade do mundo. Ela me olhou com uma cara de surpresa, e eu continuei, ele tem esse jeito, sabe? Parece gente boa, mas às vezes faz umas coisas escondido. Sei lá, não tô dizendo que ele é mau caráter, mas só acho que você merece saber. A Sofia ficou quieta, absorvendo tudo aquilo. Eu via no rosto dela que as palavras estavam mexendo com ela, e isso só me dava mais impulso. Olha, não tô querendo meter lenha na fogueira, mas eu acho que você devia tomar cuidado. O Rafa tem um histórico meio complicado com outras meninas, e não quero te ver machucada.
Essa última parte era a que eu mais me odiava por falar, porque era um jogo sujo. O Rafa era meu melhor amigo, ou pelo menos tinha sido, e agora eu estava enfiando a faca nas costas dele sem a menor culpa. Depois disso, a Sofia ficou mais distante do Rafa. Eles ainda saíam juntos, mas eu percebia que ela estava mais fria com ele. E, do nada, começou a me procurar mais. Mandava mensagem, puxava papo, queria saber o que eu achava das coisas. A proximidade dela me deixava animado e ao mesmo tempo com aquele peso na consciência. Porque, no fundo, eu sabia que o Rafa não tinha feito nada daquilo que eu falei. Ele era o mesmo cara de sempre, mas eu tinha criado uma versão dele que não existia só para me dar bem. A situação foi piorando, e eu me envolvi cada vez mais. O Rafa não era burro, ele começou a perceber que algo estava errado. A Sofia, que antes estava toda empolgada por ele, agora estava diferente, e ele não entendia o porquê. Eu sabia que ele sentia que algo estava acontecendo, mas ele nunca imaginaria que eu, seu melhor amigo, estava por trás disso. Eu me convenci de que o Rafa não merecia ela, que eu era o melhor cara para ela. Era uma mentira que eu contava para mim mesmo para justificar o que eu estava fazendo. Até que um dia, o Rafa me chamou para conversar. Tá rolando alguma coisa que eu não tô sabendo? Ele perguntou, com uma cara que misturava desconfiança e tristeza. Eu, como sempre, fingi que não era comigo. Não, cara, tá tudo de boa, menti, tentando manter a pose. Mas ele não comprou. A Sofia tá estranha, distante. Parece que alguém andou falando merda pra ela. Sabe de algo? Eu neguei de novo, olhando direto nos olhos dele, com a maior cara de pau que eu já tive na vida. Naquele momento, eu senti o fundo do poço. Trair o Rafa pelas costas já era horrível, mas mentir pra ele na cara dura foi a gota d'água. O peso da culpa começou a me sufocar. Mas eu já estava tão enfiado nessa história que não sabia mais como voltar atrás. Eu já tinha destruído a confiança do Rafa, e agora a Sofia, que também começou a sacar minhas intenções, estava se afastando de mim. No fim das contas, eu perdi os dois. Foi aí que eu percebi que a traição não era só sobre o Rafa ou a Sofia. Era sobre mim, sobre o que eu me tornei naquele processo. E, a partir daquele momento, eu sabia que não tinha mais volta. A amizade com o Rafa estava em pedaços, e a Sofia? Ela nunca mais me olharia do mesmo jeito. Depois daquela conversa com o Rafa, o chão sumiu debaixo dos meus pés. Eu tinha passado dias mentindo para mim mesmo, achando que dava para segurar as pontas, que ninguém ia descobrir o que eu tinha feito. Mas quando ele me olhou daquele jeito, desconfiado, com uma mistura de tristeza e raiva, a ficha caiu de verdade. Eu já não era o amigo dele há muito tempo, e a culpa começou a me consumir. Nos primeiros dias, eu tentei agir como se nada tivesse acontecido. Saía com a galera, respondia mensagens como se estivesse tudo bem, mas por dentro o arrependimento estava me corroendo. Não era uma coisa que dava para ignorar. Quando eu via o Rafa, era como se tivesse uma parede entre a gente. Aquele silêncio pesado, a ausência das piadas, das conversas que a gente sempre teve, começou a me sufocar. Ele não falava nada, mas o olhar dele dizia tudo, ele sabia que eu tinha feito alguma coisa. Na real, o Rafa não me acusou diretamente. Nunca veio com um papo de eu sei o que você fez. Mas a distância entre a gente crescia mais a cada dia. Ele começou a sair menos com a turma, e quando aparecia, mal trocava ideia comigo. Eu tentava puxar assunto, mas era como se tivesse uma barreira invisível. A nossa amizade, que antes parecia inquebrável, estava destruída. E o pior é que eu não tinha coragem de admitir o que eu fiz. Toda noite, quando eu deitava na cama, os pensamentos começavam a girar na minha cabeça. Eu me perguntava o que teria acontecido se eu não tivesse falado aquelas coisas para Sofia, se eu não tivesse traído Rafa. E cada vez que essas perguntas vinham, a culpa batia mais forte. Eu não conseguia dormir direito, ficava virando de um lado para o outro, e quando finalmente pegava no sono, acordava no meio da noite com aquele sentimento pesado no peito. Era como se a culpa estivesse sempre lá, me lembrando do erro que eu cometi. O pior momento foi quando eu sonhei com o Rafa. Naquele sonho,
a gente tava no nosso lugar de sempre, na quadra do bairro, jogando bola e zoando, como fazíamos antes de tudo desandar. Aí, de repente, ele parava no meio do jogo, olhava para mim e dizia: "Eu sei o que você fez." Acordei suando, com o coração disparado, e a realidade do que eu tinha feito me acertou em cheio. Eu tinha traído o cara que era praticamente meu irmão, e agora, parecia que o universo fazia questão de me lembrar disso o tempo todo. A Sofia, por outro lado, também se afastou. Ela não chegou a me confrontar como o Rafa, mas dava para ver que as coisas estavam diferentes entre a gente. Ela começou a ser mais reservada, não puxava papo como antes, e eu sentia que ela estava juntando as peças. Talvez tenha percebido que eu não era tão confiável quanto parecia, que o cara que ela achava que era amigo estava por trás de toda aquela confusão. E, sinceramente, eu não podia culpá-la por isso. No fundo, eu sabia que ela estava sacando o que tinha rolado. O tempo foi passando, mas a culpa só aumentava. Cada vez que eu via o Rafa na rua, dava vontade de correr para falar com ele, pedir desculpa, contar tudo. Mas o orgulho me segurava. Eu não queria ser o cara que admitiu ter fudido com a amizade por causa de uma garota. E assim, eu fui me afundando mais e mais no meu próprio arrependimento. Era bizarro pensar que tudo tinha começado de forma tão simples. Uma piada aqui, uma provocação ali, e agora, eu estava sozinho, afastado do meu melhor amigo e com a consciência pesada. O que mais me doía era lembrar de como a gente era antes. As risadas, as conversas sobre tudo, os segredos que só nós dois sabíamos. E agora? Tudo isso tinha ido pro espaço, e a culpa era toda minha. Cheguei a pensar em mandar uma mensagem pro Rafa, começar uma conversa, qualquer coisa. Mas toda vez que pegava o celular, travava. Não sabia como começar, o que dizer. Desculpa parecia pouco, e a verdade é que, naquele ponto, eu nem sabia se ele ia querer ouvir qualquer coisa de mim. Era como se a nossa amizade tivesse sido enterrada, e eu não sabia se tinha como desenterrar. Eu comecei a me afastar da galera também. Sempre que eu via os outros amigos, me sentia deslocado. Eles não sabiam o que tinha acontecido, mas dava para perceber que algo estava errado. As piadas entre mim e o Rafa sumiram, o clima ficou pesado, e ninguém sabia muito bem como agir. Então, aos poucos, eu fui sumindo também. Parava de sair, inventava desculpas, e me isolava cada vez mais. O arrependimento era como um peso que eu carregava o tempo todo. E, por mais que eu quisesse voltar atrás, já não tinha mais como consertar. Chegou um ponto em que a culpa se tornou insuportável. Eu não conseguia mais fugir do que tinha feito. Todos os dias, ao acordar, aquela sensação de vazio me esmagava. O Rafa, que antes era como um irmão, agora era só uma sombra do passado. A Sofia, a garota que causou tudo isso, também tinha sumido do meu radar. A verdade era simples, eu tinha fudido com tudo e, até aquele momento, não tinha feito nada para corrigir isso. Então, decidi que precisava tentar uma redenção. Não sabia se o Rafa ia me perdoar, mas eu já não aguentava mais carregar esse peso sozinho. Resolvi que a única maneira de tentar consertar as coisas era contar a verdade. Não ia ser fácil, eu sabia. Meu orgulho gritava para eu não fazer isso, mas, pela primeira vez em meses, eu decidi deixar o orgulho de lado e ser honesto. Passei dias ensaiando na minha cabeça como ia falar com ele. Imaginava 1000 cenários diferentes, desde ele me perdoando até me mandando a merda de vez. Eu não tinha ideia do que esperar, mas sabia que precisava enfrentar as consequências do meu erro. Sem aviso, peguei o celular e mandei uma mensagem simples: "Rafa, precisamos conversar. Eu preciso te contar umas coisas." O nervosismo tomou conta, e a demora na resposta só aumentava minha ansiedade. Depois de horas, ele finalmente respondeu: "Beleza. Pode falar." Aquilo me deu um alívio misturado com medo. Ele estava disposto a ouvir, mas eu sabia que ia ser tenso. Marcamos de nos encontrar no nosso antigo ponto, a quadra onde a gente jogava bola desde moleque. Cheguei antes dele, ansioso, andando de um lado pro outro, sem saber exatamente como começar. Quando ele chegou, o clima já estava pesado.
Ele não parecia bravo, mas também não parecia interessado em dar risada. Era um misto de cansaço e decepção no olhar dele, e isso me deixou ainda mais nervoso. Eu respirei fundo, tentando achar as palavras certas, e comecei: cara, eu sei que a gente se afastou, e eu sei que eu sou o culpado por isso. O que eu vou te falar agora não é fácil, mas eu preciso ser honesto contigo. Ele ficou em silêncio, me encarando, e eu continuei: aquela história da Sofia, eu menti, mano. Eu disse umas coisas pra ela sobre você que não eram verdade. Fiz isso porque eu tava com ciúmes, com raiva, sei lá. Eu queria que ela ficasse comigo, e acabei jogando sujo. O Rafa não disse nada de imediato, mas eu vi a raiva subir nos olhos dele. Eu me preparei pro pior. Você mentiu pra ela sobre mim? Ele perguntou, com a voz firme. Falei que você tinha ficado com outras meninas, que você não era confiável. Cara, eu fui um babaca. Eu não tenho desculpa. Fiz isso porque tava com ciúmes de vocês dois. Só queria que você soubesse disso. O silêncio que veio depois foi insuportável. O Rafa olhou pro chão, respirando pesado. Eu não sabia se ele ia me dar um soco ou simplesmente virar as costas e me deixar ali. Meu coração batia tão rápido que eu mal conseguia pensar. Eu esperava que ele explodisse, mas, em vez disso, ele balançou a cabeça e riu, uma risada amarga, cheia de desprezo. Mano, eu sabia que tinha algo estranho, mas não pensei que você chegaria a esse ponto. Rafa, eu tô falando isso agora porque não aguento mais. Não tô pedindo perdão, só queria que você soubesse a verdade. Eu sei que errei e que a gente talvez nunca volte a ser como antes, mas eu não podia mais deixar essa mentira entre a gente. Ele me encarou, com os olhos cheios de mágoa. Você sabe o quanto isso me fudeu, né? A Sofia terminou comigo sem me dizer o motivo real. Só se afastou. E eu fiquei pensando o que eu tinha feito de errado. E agora você me diz que foi você, o cara que eu mais confiava, que puxou meu tapete. Eu abaixei a cabeça, sem ter o que responder. O peso das palavras dele era esmagador. Tudo o que eu temia estava acontecendo. Eu sei, mano. E eu me arrependo de verdade. Não tô esperando que você me perdoe agora. Só queria tirar isso de mim. O Rafa respirou fundo de novo e deu uns passos para longe. Eu não sei se vou conseguir perdoar, cara. Isso foi pesado demais. Mas pelo menos você teve a coragem de me contar. Não vou mentir, tô puto, e vai demorar para eu processar tudo isso. Só que, no fundo, eu também entendo o que aconteceu. Não que isso torne as coisas certas, mas, eu entendo. Aquelas palavras me pegaram de surpresa. Eu não esperava que ele fosse entender nada, mas parecia que, de algum jeito, ele sabia que aquilo tudo tinha vindo de um lugar de insegurança e não de pura maldade. Não mudava o que eu tinha feito, claro, mas me deu uma pequena esperança de que, talvez, um dia as coisas pudessem ser diferentes. Olha, ele continuou, eu preciso de um tempo, beleza? Preciso pensar em tudo isso. Mas agradeço por ter me contado, mesmo que tarde. Ele começou a andar em direção à saída da quadra, e eu fiquei ali parado, sem saber o que dizer. Aquela não era a redenção completa que eu esperava, mas também não era o fim. Era um começo. Um pequeno passo para talvez, um dia, reconstruir o que a gente tinha perdido. Enquanto ele se afastava, eu senti o peso nas minhas costas aliviar um pouco. Não tinha resolvido tudo, mas pelo menos eu tinha enfrentado a verdade. E, no fim, era isso que importava naquele momento. Eu tinha começado a encarar meus erros, e agora, só o tempo diria se a nossa amizade tinha alguma chance de sobrevivência. Depois daquela conversa com o Rafa, o tempo parecia andar devagar. Eu ficava pensando em cada palavra que ele disse, em como as coisas tinham desmoronado por minha causa. Eu sabia que não dava para consertar tudo de uma hora para outra, e a incerteza do que vinha a seguir me torturava. Será que a nossa amizade tinha mesmo acabado? Ou será que tinha uma chance, por menor que fosse, de recomeçar? Essas perguntas me atormentavam diariamente. O Rafa me deu o que ele pediu, tempo. Ele ficou distante, sumiu das redes sociais,
e os nossos amigos também perceberam o afastamento dele. A galera tentava marcar de sair, mas ele sempre tinha uma desculpa ou simplesmente não aparecia. E eu? Eu não sabia se deveria procurá-lo ou esperar. Sentia que a minha presença só ia piorar as coisas, então, resolvi respeitar o espaço dele e esperar que ele tomasse a iniciativa quando estivesse pronto. Nesse período, eu também tive muito tempo para pensar no que tinha acontecido. Olhando para trás, tudo parecia tão idiota. A Sofia, que foi o estopim de toda essa confusão, já não fazia mais parte da minha vida, nem da dele. Era surreal pensar que um sentimento de posse e competição tinha acabado com uma amizade de anos. Eu tentei me distrair, tocar a vida para frente, mas a sensação de vazio sempre voltava. A falta do Rafa, das nossas conversas, da nossa cumplicidade, era gigante. Era como se eu tivesse perdido uma parte de mim. Um dia, meses depois daquela conversa na quadra, recebi uma mensagem dele: "A gente precisa conversar de novo. Me encontra amanhã no mesmo lugar." Meu coração acelerou na hora. Não sabia o que esperar, mas só de saber que ele queria me ver de novo já me dava um misto de alívio e ansiedade. Cheguei na quadra antes da hora, igual da última vez. O lugar parecia o mesmo, mas tudo tinha um ar diferente. As memórias do que a gente tinha vivido ali, jogando bola, conversando sobre a vida, agora vinham com um peso que antes não existia. Fiquei ali, andando de um lado para o outro, esperando o Rafa aparecer. Quando ele chegou, o clima era menos tenso do que na última vez, mas ainda assim pesado. Ele veio caminhando devagar, sem muita pressa, com aquele jeito de quem tinha muito o que dizer, mas não sabia por onde começar. "Dessa vez eu que preciso falar", ele disse, sem rodeios. Eu pensei muito sobre tudo, cara. Não foi fácil, mas eu entendi algumas coisas. A nossa amizade era importante para mim, mais do que você imagina. Só que o que aconteceu mexeu comigo de um jeito que eu não esperava. Quando você me contou a verdade, eu fiquei com mais raiva ainda, mas, ao mesmo tempo, me aliviou saber o que realmente tinha acontecido. Ele fez uma pausa, respirou fundo, e continuou: "Eu não vou mentir, mano, não dá pra voltar a ser como era antes, pelo menos não por enquanto. A confiança foi quebrada, e isso é difícil de recuperar. Mas eu também percebi que, no fundo, você era só um cara inseguro, igual a mim." A gente se deixou levar por essa história da Sofia e perdeu o que mais importava, a amizade. Eu fiquei quieto, escutando, com a cabeça cheia de pensamentos. O que ele dizia fazia sentido, e, de certa forma, eu já sabia que não dava para voltar no tempo. Mesmo assim, ouvir aquelas palavras dele me deu uma pontinha de esperança. "Eu não sei se a gente vai conseguir ser amigos de novo como antes", ele continuou, "mas eu tô disposto a tentar. Vai levar tempo, talvez muito tempo, mas se você estiver disposto a reconquistar essa amizade, eu também tô. A gente vai precisar de muita paciência, mano." Aquilo me pegou de surpresa. Eu tinha esperado por qualquer coisa, desde uma briga até ele simplesmente dizer que não queria mais nada comigo. Mas ouvir que ele estava disposto a tentar reconstruir a nossa amizade era mais do que eu esperava. "Eu tô disposto a fazer o que for preciso, Rafa. Sei que errei, e sei que vai ser difícil, mas eu tô aqui. Não quero perder mais do que já perdi." Ele deu um meio sorriso, aquele que eu já não via há meses, e balançou a cabeça. "Vamos ver no que dá, então. Sem pressa." Aquela conversa foi um ponto de virada. Não foi um recomeço completo, mas foi o primeiro passo. A partir daquele dia, a gente começou a se falar mais, aos poucos. No início, as conversas eram superficiais, sobre o dia a dia, coisas leves. Eu sabia que ainda havia uma barreira entre nós, mas já não era a mesma muralha intransponível de antes. Era como se a gente estivesse testando o terreno, vendo até onde dava para ir sem reviver as dores do passado. Com o tempo, a confiança começou a voltar, devagar. A gente ainda não era como antes, e eu não sabia se um dia voltaríamos a ser. Mas pelo menos agora havia uma chance, uma fagulha de esperança de que a nossa amizade poderia, de alguma forma, renascer. E isso já era mais do que eu poderia pedir. "A Sofia?"
Ela nunca mais apareceu nas nossas vidas, e, honestamente, isso já não importava. O que realmente importava era o que eu e o Rafa estávamos tentando reconstruir. Se íamos conseguir ou não, só o tempo diria, mas o simples fato de tentar já mostrava que a nossa amizade, apesar de todos os golpes, ainda tinha algum valor. Era o fim de uma era, mas, ao mesmo tempo, o começo de outra. Um recomeço diferente, com cicatrizes, mas com a chance de ser algo novo. Eu não sabia o que o futuro reservava para a gente, mas pela primeira vez em muito tempo, eu estava em paz com o fato de que estava fazendo a coisa certa. O resto? Bem, isso a vida ia resolver.